Ele não entrou no exército pensando em guerra. Entrou pensando em estudo, pensando em aprender a ler melhor, escrever melhor, talvez conseguir uma patente simples que lhe desse alguma estabilidade. A guerra ainda era uma ideia distante, algo que se falava nos jornais e nos comentários de quartel, mas que não parecia destinada a ele. O que o movia naquele início não era heroísmo, nem vocação militar. Era necessidade. A vida no interior tinha interrompido cedo qualquer possibilidade de escola regular. O trabalho na lavoura tinha vindo antes dos livros. Quando chegou ao quartel, percebeu algo que não tinha tido antes: acesso. Havia livros. Havia uma escola dentro do próprio exército. Uma escola improvisada, simples, mas real. Aquilo lhe pareceu uma oportunidade rara demais para ser desperdiçada. Quando surgiu a proposta de um serviço que poucos queriam aceitar, ele ouviu tudo com atenção. As ordens eram claras. Não haveria conforto, não haveria privilégios, haveria isolamento, responsabilidade e uma rotina pouco desejada pelos demais. Enquanto muitos desviavam o olhar, ele pensava em outra coisa. Pensava nos livros. Pensava que, enquanto outros estudavam em cursos formais, ele poderia usar aquele tempo para aprender sozinho, ali mesmo, dentro do quartel. Quando levantou o braço e disse que aceitava, houve silêncio. O superior confirmou se ele tinha entendido tudo. Ele confirmou que sim, não explicou suas razões. Não disse que aquele sacrifício tinha um propósito escondido. Preferiu guardar aquilo para si. No quartel, aprendera rápido que nem toda motivação precisa ser explicada. A rotina era dura. O local onde se alimentavam ficava próximo às cavalariças. Moscas cobriam as vasilhas de comida a ponto de esconder o arroz. Comer ali exigia esforço e resignação. Muitas vezes, ele simplesmente não comia. Improvisava com um pedaço de pão, uma fruta, qualquer coisa que permitisse seguir o dia. Não reclamava. Sabia que aquele desconforto fazia parte do caminho que tinha escolhido. Os colegas zombavam. Diziam que ele estava se prendendo voluntariamente, que enquanto todos iriam embora depois de um ano, ele ficaria ali, isolado, sem reconhecimento. Ele ouvia e respondia com tranquilidade. Dizia que não havia problema. Não revelava o verdadeiro motivo. Sabia que, se falasse demais, poderia perder a oportunidade. Pouco tempo depois, veio a mudança inesperada. Foi publicado que ele não estaria mais arranchado. Passaria a receber para se alimentar fora. Para muitos, aquilo parecia vantagem. Para ele, era a confirmação silenciosa de que tinha feito a escolha certa. Passou a comer melhor. Passou a estudar com mais regularidade. O curso terminou. A promoção veio logo em seguida. Ainda assim, ele não planejava seguir carreira longa. Pensava em ficar apenas mais um pouco, consolidar o que tinha conquistado e voltar à vida civil. Quando surgiu a possibilidade de um curso mais avançado, recusou. Não achava necessário. Já tinha alcançado o que queria. Acreditava que aquilo bastava. Então veio a notícia que mudaria tudo. O licenciamento foi suspenso. O país entrara em guerra. A frase lhe atravessou a mente com clareza seca. Não houve desespero imediato. Houve aceitação resignada. Era isso. Não havia escolha. O que antes tinha sido planejamento pessoal, agora se tornava destino coletivo. A necessidade de mais graduados fez com que novos cursos fossem abertos. Ele entrou, não por ambição, mas porque era o caminho natural naquele contexto. Foi bem, destacou-se. A promoção não veio de imediato, mas estava prevista. Quando surgiu a vaga, outro chamado apareceu. Precisavam de alguém em outra unidade. Ele era o próximo da lista. Um superior tentou segurá-lo. Precisava dele ali. Ele montava bem, era útil, poderia ficar. Ele recusou. Explicou com calma que, se ficasse, outro iria em seu lugar. E se aquele outro morresse, como ele viveria com isso? Não era coragem o que falava ali, era consciência. Sabia que não podia se colocar fora da fila quando a fila significava risco compartilhado.
Foi transferido, treinou mais, aprendeu mais, adaptou-se. Quando chegou o momento de partir para fora do país, não levou armas próprias, receberia tudo no destino. Brincava-se que o que tinham levado eram instrumentos musicais, não equipamentos de guerra. Mas a verdade era que ninguém sabia exatamente o que encontraria. O desembarque foi em solo estranho, o deslocamento longo, o acampamento provisório. Esperaram armamento, esperaram ordens, esperaram o próximo passo. A guerra ainda parecia distante, mesmo estando cada vez mais próxima. Havia ainda exercícios, tiros de instrução, adaptações ao terreno. Ele se tornou útil em várias funções. Dirigia quando era preciso, observava quando era preciso, calculava quando era preciso. Não buscava destaque, mas assumia responsabilidades quando surgiam. A guerra exige isso. Não há espaço para rigidez absoluta. Quem sabe fazer, faz. Quando finalmente entraram em combate de fato, o inverno já tinha mostrado sua força. A neve dificultava tudo. O terreno era traiçoeiro. A munição descia escorregando, amarrada por cabos. O frio não era apenas físico, era psicológico, mas ele se adaptava, improvisava, protegia os pés com o que tinha, observava mais do que reclamava. No dia em que a ofensiva finalmente aconteceu, o céu estava claro. Pela primeira vez em muito tempo, era possível ver. As peças foram preparadas, os tiros começaram, um após o outro. Não havia glória naquele momento. Havia trabalho, coordenação, comunicação constante, a responsabilidade de saber que cada disparo tinha consequência real. Enquanto o fogo avançava, ele não pensava em estratégia ampla nem em vitória histórica. Pensava em fazer corretamente o que lhe cabia. Pensava em não errar. Pensava nos homens ao redor. Pensava que sobreviver ali dependia de atenção contínua, não de bravura. A guerra começava, de fato, a mostrar seu rosto mais direto, e ele estava ali, não como alguém que tinha escolhido aquilo desde o início, mas como alguém que tinha aceitado, passo a passo, as consequências das próprias decisões. A partir daquele ponto, o tempo deixou de ser contado em dias comuns. Passou a ser marcado por ordens, deslocamentos e períodos de espera que nunca pareciam realmente seguros. Ele já não era apenas alguém em formação. Agora fazia parte de uma engrenagem maior, onde cada função, por menor que parecesse, sustentava o funcionamento de algo muito mais amplo. A guerra não permitia que ninguém fosse apenas espectador. O trabalho se intensificou rapidamente. Havia noites inteiras de deslocamento silencioso, com os veículos avançando sem faróis, guiados mais pela memória do terreno do que pela visão. Em alguns trechos, descer caminhões carregados era mais difícil do que subir. O risco não vinha apenas do inimigo, mas do próprio terreno, da neve acumulada, da lama escondida sob o branco aparente. Um erro simples podia custar uma vida sem que nenhum tiro fosse disparado. Ele assumia tarefas diferentes conforme a necessidade. Às vezes, conduzia veículos, mesmo sem ter sido formalmente designado para isso. Outras vezes, estava junto às peças, coordenando homens que confiavam mais no tom da sua voz do que em qualquer regulamento escrito. Nunca buscou autoridade pelo posto. A autoridade vinha da prática, da presença constante, do fato de estar sempre ali quando era preciso. O convívio com os homens da peça era direto. Não mantinha distância rígida, comia junto quando havia comida. Dormia perto quando havia abrigo. Sabia que, em combate, hierarquia excessivamente rígida cria barreiras perigosas. Os homens precisavam confiar uns nos outros sem hesitação. Essa proximidade não era vista com bons olhos por todos, mas funcionava. Funcionava porque ninguém se sentia descartável. Em determinado momento, surgiu a necessidade de assumir uma função ainda mais delicada. Um observador avançado tinha retornado abalado, sem condições de continuar.
O medo não foi julgado, apenas reconhecido. A função precisava ser preenchida. Quando perguntaram quem aceitaria, ele não se ofereceu de imediato. Esperou. Só falou quando ficou claro que, se não fosse ele, alguém menos preparado seria empurrado para aquilo. Assumiu a função sabendo exatamente o que significava. Observação avançada não era posição confortável. Exigia ficar exposto, atento, muitas vezes isolado. Exigia calma para observar, precisão para comunicar e controle para não se deixar dominar pela tensão constante. O trabalho não aparecia em relatos heróicos, mas sem ele, os tiros seriam cegos. Durante esse período, aprendeu a ver a guerra por outro ângulo, não apenas como quem dispara, mas como quem calcula. Cada ajuste, cada correção, cada silêncio no rádio carregava um peso enorme. Um erro de cálculo podia atingir quem não deveria. Um atraso podia comprometer toda a operação. Ele sentia isso de forma quase física. Houve dias em que a comunicação falhou. O rádio silenciou por longos minutos. Ninguém sabia se era problema técnico ou algo pior. Nessas horas, não havia escolha senão continuar. Parar significava deixar a tropa avançada sem cobertura. Seguir significava confiar que tudo ainda estava funcionando do outro lado. Essa confiança não era confortável, era necessária. Em um desses momentos, recebeu uma ordem direta para manter o fogo em determinado ritmo, mesmo sem confirmação constante. Ajustaram os disparos de modo a simular uma força maior do que realmente havia. Era uma estratégia simples, mas eficaz. Ele participou ativamente dessa decisão, sugerindo alternância entre as peças para manter a impressão de continuidade. A guerra também é feita de ilusão. As horas se estendiam até a madrugada. O frio não diminuía. O cansaço se acumulava, mas não havia espaço para descanso real. Quando a notícia finalmente chegou, não veio em tom solene, veio quase como informação técnica. O combate tinha terminado. A guerra, naquele setor, tinha acabado. O último tiro não foi de celebração pessoal. Foi cumprimento de ordem, um disparo de encerramento, um sinal de que algo que tinha dominado a vida por tanto tempo chegava ao fim. Quando o som se dissipou, não houve grito, houve silêncio. Um silêncio diferente. Não mais o silêncio tenso de quem espera o próximo ataque, mas o silêncio de quem ainda não sabe o que fazer sem a guerra. Mesmo após o anúncio do fim, permaneceram em prontidão. Nem todos tinham recebido a informação. Ainda havia risco, ainda havia inimigos cercados que resistiam por orgulho ou desinformação. A guerra não termina para todos ao mesmo tempo. Para alguns, ela insiste em continuar mesmo depois de oficialmente encerrada. Quando finalmente começaram a circular pelas áreas antes inacessíveis, ele teve contato direto com prisioneiros. Não houve confrontos. Havia cansaço nos rostos, vergonha em alguns, indiferença em outros. A superioridade numérica era evidente. Não havia necessidade de agressividade. O conflito já tinha decidido aquilo. Em meio a esse cenário, viu como a guerra transforma tudo. Não apenas quem luta, mas quem observa. Houve momentos em que percebeu dentro de si uma mudança perigosa. A facilidade com que alguns desejavam atirar, mesmo quando não era necessário. A excitação estranha que a violência prolongada pode produzir. Isso o incomodou profundamente. A guerra normaliza o que não deveria ser normal. Essas reflexões não vinham acompanhadas de discursos. Vinham em pensamentos silenciosos, durante breves pausas, enquanto observava o terreno ou aguardava ordens. Ele entendia que aquilo fazia parte da realidade do combate, mas também sabia que precisava manter algum limite interno para não se perder completamente. Com o passar dos dias, começaram os deslocamentos finais. A descida em direção às áreas de embarque foi lenta. Havia equipamentos a recolher, posições a desmontar, rotinas a encerrar. Nada disso foi feito com pressa.
A guerra tinha terminado, mas a responsabilidade permanecia até o último momento. Quando chegou a hora de deixar aquele território, ele não sentiu alívio imediato. Sentiu um vazio estranho. A guerra tinha ocupado tanto espaço que sua ausência parecia quase irreal. Ainda assim, havia algo claro. Ele tinha atravessado tudo aquilo sem se tornar aquilo que mais temia. Não tinha perdido a capacidade de questionar, de refletir, de escolher. A travessia de volta não apagaria o que tinha sido vivido. O retorno traria outros desafios, menos visíveis, mas igualmente difíceis. A adaptação à vida sem ordens constantes, sem perigo imediato, sem propósito imposto. Ele ainda não sabia disso, apenas seguia. A guerra ficava para trás no mapa, mas não na memória, e o que vinha a seguir exigiria outro tipo de coragem, menos reconhecida, mas não menos necessária. O retorno não trouxe celebração, trouxe estranhamento. O mundo civil parecia avançar em outro ritmo, com preocupações que já não se encaixavam facilmente na lógica que ele tinha aprendido a viver. Não havia mais ordens claras, nem horários rígidos, nem a urgência constante que organizava cada decisão. O silêncio agora era outro, mais disperso, menos objetivo, e isso exigia adaptação. Ele voltou sem alarde. Não se via como alguém especial. Tinha feito o que precisava ser feito, como tantos outros. A guerra, para ele, não tinha sido palco de feitos extraordinários, mas uma sucessão de tarefas cumpridas sob pressão. No entanto, o corpo carregava marcas invisíveis. A atenção permanente não se desligava facilmente. Sons inesperados ainda provocavam reação imediata. O hábito de observar tudo ao redor continuava. Precisou trabalhar. A vida não esperava que as memórias se organizassem sozinhas. Começou a viajar longas distâncias, passando dias fora de casa, voltando quando os filhos já dormiam e saindo antes que acordassem. A rotina pesada parecia familiar demais. Era diferente da guerra, mas ainda exigia ausência. Ainda exigia resistência. Ainda exigia silêncio. Em meio a isso, começou a frequentar outros homens que tinham passado pela mesma experiência. Não falavam muito sobre o combate em si. Falavam sobre trabalho, dificuldades, caminhos para seguir em frente. O passado estava presente, mas não dominava as conversas. Cada um lidava com ele à sua maneira. Com o tempo, buscou estabilidade, trabalhos mais fixos, funções mais previsíveis. Ainda assim, sentia que algo tinha ficado suspenso. A guerra tinha sido encerrada formalmente, mas dentro dele ainda havia partes que não tinham encontrado lugar. Não era arrependimento, era necessidade de reorganização. Foi nesse período que percebeu o quanto a disciplina aprendida tinha moldado sua forma de agir. Organizava espaços, criava rotinas, estruturava processos. Onde chegava, tentava dar ordem ao que parecia confuso. Não por controle excessivo, mas porque tinha aprendido que a organização evita perdas desnecessárias. Essa postura chamou atenção. Acabou assumindo responsabilidades maiores do que as inicialmente previstas. A vida seguiu. Anos passaram. Ele construiu um caminho profissional sólido, ainda que distante do reconhecimento público. Não buscava homenagens. O que queria era coerência, fazer corretamente o que estivesse ao seu alcance. Esse princípio tinha nascido muito antes da guerra, mas tinha sido consolidado nela. Em determinados momentos, lembranças voltavam de forma inesperada. Um cheiro, um tipo de silêncio, um trecho de estrada. A memória não vinha como narrativa completa. Vinha em fragmentos, pequenos recortes que não pediam explicação, apenas reconhecimento. Ele aprendeu a não resistir a isso. A guerra tinha feito parte da sua história. Negá-la não ajudaria. O contato com outras pessoas que tinham vivido o conflito reforçou essa percepção. Cada um carregava versões diferentes da mesma experiência. Não havia relato único. Não havia verdade absoluta.
havia vivências. Ele respeitava isso. Nunca se colocou acima dos outros. Sabia que a guerra não mede valor humano por função ou patente. Com o passar dos anos, começou a perceber que muitos dos mais jovens pouco sabiam sobre aquele período. Não por desinteresse, mas por distância. A guerra parecia algo remoto, quase abstrato. Ele não tentava corrigir isso com discursos. Quando falava de coisas simples, do frio, do cansaço, da responsabilidade de decidir sem certeza, do peso de saber que uma escolha errada poderia custar vidas. Nunca incentivou a violência, nunca transformou a guerra em espetáculo. Quando alguém perguntava se tinha tido medo, respondia com honestidade. Medo não de agir, mas de falhar, de não estar à altura do que o momento exigia. Esse medo, para ele, tinha sido um freio importante. Tinha evitado impulsos desnecessários. Ao olhar para trás, entendia que a maior transformação não tinha sido no campo de batalha, mas depois. A guerra tinha ensinado limites. Tinha mostrado o quanto decisões individuais importam, mesmo quando parecem pequenas. Tinha mostrado que obedecer ordens não elimina a responsabilidade pessoal sobre como essas ordens são executadas. Essa compreensão o acompanhou até o fim da vida ativa. Quando finalmente se afastou das obrigações formais, não sentiu vazio. Sentiu encerramento. Sabia que tinha cumprido seu papel em diferentes fases, sem precisar negar nenhuma delas. O jovem que entrou no exército buscando estudo e o homem que saiu da guerra não eram a mesma pessoa, mas estavam ligados por uma linha contínua de escolhas. A guerra não o definiu completamente, mas o marcou de forma definitiva. Não como herói, não como vítima, mas como alguém que atravessou um período extremo sem abandonar a própria consciência. Para ele, isso sempre foi mais importante do que qualquer condecoração. E, ao final, quando pensava na própria trajetória, não era o barulho dos tiros que vinha primeiro à memória, era o silêncio entre eles, o silêncio das decisões tomadas sem plateia, o silêncio de fazer o que precisava ser feito, mesmo quando ninguém estava olhando. O encerramento definitivo não veio no momento em que as armas silenciaram, nem quando o uniforme deixou de ser usado diariamente. Veio aos poucos, diluído em decisões administrativas, exames médicos, papéis preenchidos, esperas prolongadas. A vida civil exigia outro tipo de paciência, menos visível, mas igualmente desgastante. Ele aprendeu a lidar com isso sem pressa, como tinha aprendido a lidar com quase tudo. Ao assumir funções estáveis, percebeu que a experiência acumulada na guerra se manifestava de formas inesperadas. Atenção aos detalhes, a capacidade de improvisar quando faltava recurso, o hábito de assumir responsabilidade sem alarde. Tudo isso se traduzia em eficiência cotidiana. Não havia necessidade de falar do passado para justificar nada. O trabalho falava por si. Ainda assim, o passado insistia em aparecer quando menos se esperava. Em encontros casuais, em conversas rápidas, alguém mencionava a guerra como algo distante, quase abstrato. Ele escutava em silêncio. Não se sentia obrigado a corrigir. Sabia que quem não viveu aquilo dificilmente compreenderia as nuances. A guerra, para ele, não era uma sequência de batalhas, mas um longo exercício de contenção. Com o tempo, começou a frequentar espaços onde outros veteranos se reuniam, não por nostalgia, mas por afinidade silenciosa. Ali, não era preciso explicar reações, nem justificar silêncios. Cada um carregava suas próprias lembranças, organizadas de maneira distinta. Não havia competição por quem tinha vivido mais ou sofrido mais. Havia reconhecimento mútuo de que todos tinham atravessado algo que os marcara de forma definitiva. Nessas conversas, quando surgiam, ele nunca se colocava no centro. Falava do coletivo, do funcionamento das equipes, da importância de cada função, por menor que parecesse. Sabia que a guerra cria a ilusão de protagonismo, mas que, na prática,
Tudo depende de engrenagens invisíveis. Essa consciência o acompanhou até o fim. Ao longo dos anos, observou com atenção a forma como a memória da guerra era tratada. Às vezes, exaltada demais, às vezes, esquecida. Nenhum dos extremos lhe parecia adequado. Para ele, lembrar era necessário, mas sem transformar a experiência em espetáculo. O que importava era o aprendizado silencioso, a responsabilidade individual em contextos extremos, a necessidade de preservar limites, mesmo quando tudo parece justificar a brutalidade. Quando era questionado por jovens, respondia com sobriedade. Não incentivava o conflito, mas não negava o dever. Falava em responsabilidade, não em glória. Dizia que honrar a farda não significava buscar combate, mas estar preparado para cumprir o que fosse exigido sem perder a própria consciência. Essa distinção era fundamental para ele. Com o avançar da idade, o corpo passou a cobrar o que tinha sido acumulado ao longo dos anos. Exames, laudos, processos, o reconhecimento formal veio de maneira burocrática, sem cerimônia. Não houve ressentimento. Ele entendia que a vida raramente se organiza de forma justa ou simbólica. Ainda assim, sentia que tinha fechado um ciclo, não porque tudo tivesse sido recompensado, mas porque tinha sido concluído com coerência. Ao olhar para trás, não via a própria trajetória como exemplo a ser idealizado. Via como consequência de escolhas feitas em contextos específicos. O jovem que entrou no exército, buscando estudo, não imaginava o caminho que se abriria. O homem que atravessou a guerra não imaginava o quanto aquilo moldaria o restante da vida. Ainda assim, havia uma linha clara entre esses momentos, a disposição de assumir responsabilidades quando elas surgiam. A memória mais persistente não era a do combate mais intenso, nem do momento mais perigoso. Era a do instante em que percebeu que não podia se retirar da fila, mesmo tendo a chance. A consciência de que alguém iria no seu lugar se ele recuasse. Essa decisão, tomada muito antes do campo de batalha, orientou todas as outras. A guerra apenas confirmou aquilo que já estava estabelecido. Com o tempo, entendeu que a maior transformação não tinha sido externa. Não foi a promoção, nem a função, nem o retorno. Foi a consolidação de um limite interno, a certeza de que obedecer não significa abdicar de julgamento, de que cumprir ordens não elimina a responsabilidade sobre como elas são executadas. Esse aprendizado não se perdeu com o fim da guerra. Ao final da vida ativa, quando a rotina finalmente desacelerou, ele não buscava revisitar o passado com frequência. Não precisava. Sabia onde cada memória estava guardada. Sabia também que a guerra não definia tudo o que ele tinha sido, mas explicava muito do que tinha se tornado. Não havia necessidade de acrescentar nada a isso. Quando pensava nos anos de conflito, não os via como tempo desperdiçado, nem como período glorioso. Via como tempo exigido. Exigido pela história, pelo contexto, pelas circunstâncias. Ele tinha respondido da forma que considerou correta, com os recursos que tinha, com as escolhas que conseguiu fazer. Para ele, isso bastava. A história que carregava não era feita para impressionar, era feita para compreender. Compreender como pessoas comuns atravessam períodos extraordinários sem perder completamente o eixo. Como decisões silenciosas moldam destinos mais do que grandes discursos. Como a guerra, apesar de tudo, não anula totalmente a possibilidade de agir com consciência. No fim, o que permaneceu não foi a lembrança do barulho, nem a imagem das armas. Foi a clareza de ter atravessado um tempo extremo sem abandonar aquilo que considerava essencial. E para ele, isso sempre foi a medida mais justa de qualquer trajetória humana.